convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, essa palavra que é capaz de nos libertar, de nos salvar. Diga para quem está do seu lado: esteja atento. Não senta não, senta não. Mantenha em pé um pouquinho. Que isso? Você já quer sentar, né? Aí você vai dormir mais fácil na homilia. Diga para quem está do seu lado: esteja atento. Esteja atento. Porque Deus vai falar com você. Porque Deus vai falar com você. Neste primeiro dia do cerco de Jericó. Neste primeiro dia do cerco de Jericó. Nesse primeiro dia do cerco de Jericó. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Levanta os seus braços com o Padre agora e diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é o meu maior tesouro. O Senhor é o meu maior tesouro. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego a minha família em Tuas mãos. Eu entrego minha família em Tuas mãos. Pelo poder do Teu nome, Jesus. Pelo poder do Teu nome, Jesus. Liberta a minha família. Liberta a minha família. De todo vício. De todo vício. De tudo que não é Teu. De tudo que não é Teu. De toda mentira do inimigo. De toda mentira do inimigo. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Que o Teu sangue precioso que Teu sangue precioso recaia agora sobre cada membro da minha casa. Sobre cada membro da minha casa. Derruba as muralhas, Senhor. Derruba as muralhas, Senhor. Na minha vida. Na minha vida. Na vida dos meus. Na vida dos meus. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti. Construirei a minha casa. Construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti. Colocarei minha esperança. Colocarei minha esperança. Com seus braços erguidos, vamos cantar isso. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei
minha esperança. Pois só em ti, levanta os braços e cante. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti, cante. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração, cante. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. E o meu coração, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui, uma vez mais esse refrão, e o meu coração, um pouquinho mais de teclado aqui para mim, levanta os braços. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor reconstrói a nossa casa. O Senhor reconstrói a nossa esperança. A ti toda a glória, Senhor, toda a honra, toda a adoração. Amém. Podemos nos sentar, por gentileza. Isso. Um pouquinho mais de teclado aqui no retorno para mim, por gentileza. Gente, veja bem. Primeiro dia do cerco de Jericó. Você sabe que o cerco de Jericó, em cada dia a gente precisa derrubar uma muralha, sim ou não? E eu tenho certeza, filho, filha, que o teu coração conta hoje muitas histórias de coisas que você viveu. Todos nós temos as nossas feridas, os nossos traumas. Todos nós temos as coisas difíceis que nós já vivemos em família, as coisas que a gente traz talvez da nossa infância. Então Deus quer derrubar as muralhas fora, mas também dentro de nós, sabe? As coisas que precisam ser reconstruídas ou mudadas de lugar, as prioridades. Você quer conhecer uma pessoa? Olha para quais são as suas prioridades. Não olha para o que a pessoa faz, não olha para o que a pessoa diz. Olhe para quais são as prioridades dessa pessoa. Porque veja bem, se uma pessoa diz que é de Deus, mas não reza, não tem tempo para rezar, Deus não é uma prioridade para ela. Se uma pessoa diz que a família é uma prioridade, mas ela não luta, não brinca com os filhos, ela não fica com a esposa. Tem gente que é assim, que é casado, você nunca vê uma foto da esposa com o cara na rede social. Eu fico admirado, eu questiono, né? Ó, eu já postei várias fotos com a minha esposa na rede social, aqui ó. Bonita ela, não é? É Nossa Senhora, a esposa de um sacerdote, não é? Eu não tenho vergonha de postar foto com a minha esposa, que é Nossa Senhora, Virgem Maria. Todo sacerdote, a igreja diz que é um filho predileto, né? Um consagrado a Nossa Senhora, que entregou toda a sua vida a Maria. Mas eu vejo que às vezes a pessoa é casada, mas não assume a família. Não posta uma foto com a esposa, sabe? Ou seja, a prioridade dela não é a esposa, dele. Não é a esposa, não é o filho, não é a família. Ah, eu amo tanto a minha família, mas se for para escolher entre o bar junto com os cachaceiros lá, cachorro, sem vergonha. Vai para o bar, mas almoço de família não tenho tempo. Tudo para a família é difícil. Os amigos ligam na hora, as amigas ligam na hora. Ou seja, qual que é a prioridade da pessoa? Então veja bem, o processo de conversão, o processo de restauração das famílias
filho, filha. Ele tem a ver também com um processo de redefinição das nossas prioridades, das nossas escalas de valores. Talvez até hoje para você, muitas coisas que não são primordiais foram prioridade. Talvez até hoje para você a sua família não foi uma prioridade. Talvez até hoje para você os seus filhos não foram uma prioridade. E o que é pior, talvez até hoje para você Deus não foi uma prioridade. Quais são as suas prioridades? O que está em primeiro lugar na sua vida? Ai, Padre, eu gosto muito do Senhor, gosto da missa, mas se estiver passando o jogo do Flamengo, aí não dá. A concorrência é desleal. Mas que lugar Deus ocupa na sua vida? Deus precisa ter o primeiro lugar. Não é que a gente vai deixar de viver, de assistir futebol, não. Mas Deus precisa ser uma prioridade. E por que eu estou falando disso justamente no primeiro dia do cerco de Jericó? Porque você ouviu o Evangelho? Veja bem, eu vou aqui no ambão, viu? Fecha o microfone do ambão. Eu vou aqui ler para você novamente. Começou o rapaz, imagina, ser Jesus não é fácil, não. Às vezes a gente, padre, sente o que Jesus sentia, viu? Ele pregando sobre o reino dos céus, expulsando demônios. Aí vem uma criatura lá, um espírito de porco, fala para ele: Senhor, meu irmão não quer repartir herança comigo, né? Jesus falou: quem que me encarregou de dividir os seus bens? Mas Jesus já aproveitou a situação para fazer uma catequese. Olha só, versículo 15. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Por que eu estou falando disso? Porque para muita gente, o dinheiro é a única, maior e total prioridade da vida. O dinheiro é a única prioridade da vida. Veja bem, tem gente para as quais dinheiro não é tudo, mas tudo é dinheiro, né? Você conhece alguém assim? O cara atravessa o mar com um sonrisal na mão e não dissolve, né? Munheca que dá medo. Tudo é o dinheiro. É claro, e aqui eu não quero ser um demagogo. Gente, o dinheiro é importante, né? Que nem a frase que eu vi esses dias na para-choque de um caminhão, né? Para-lama, dizia assim: dinheiro não traz felicidade. Eu achei interessante, eu fui ler o restante. Estava escrito assim: doe o seu para mim e seja feliz. Aí eu passei o caminhoneiro, dei até uma buzinada. Falei: essa foi boa. Engraçado, né? A gente não vai ser demagógico. O dinheiro, ele tem o seu lugar, ele é importante? Ele é. Mas o dinheiro ele é importante quando ele é um servo, não quando ele é um patrão. Ele é importante quando ele é um meio e não um fim. Ele é importante quando ele é uma bênção e não o sentido da vida de uma pessoa. Você lembra que o padre começou falando de prioridade? Porque tem muitas famílias, me perdoe, que vão muito mal porque o Deus das famílias ou de um membro da família é o dinheiro. É somente o dinheiro, sabe? É somente a ganância. Jesus disse: cuidado com todo tipo de ganância, porque a vida de um homem, a salvação de uma pessoa não consiste na abundância de bens. E eu vou discorrer sobre isso. É o primeiro tema, a primeira muralha que precisa cair é a muralha da ganância, das prioridades erradas, do amor desordenado ao dinheiro dentro das nossas casas. Porque veja bem, a ganância, diziam os padres do deserto, é uma doença espiritual que pode levar uma pessoa para o inferno. Sabe, o dinheiro é importante, ele te dá acesso a coisas, ele ajuda você a viver bem em família, sim, mas é preciso ter um limite, uma ética para lidar com o dinheiro. Jesus está falando sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. E olha só, eu quero ler uma outra passagem da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e 11. Presta atenção que está escrito aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você entendeu isso aqui? A Bíblia está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Não. Está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas sem dinheiro nós não teríamos esse santuário aqui. Você acha que isso aqui custou R$25, né? Foi a doação de muita gente. Pessoas que mandaram ouro para construir esse... Alguém aqui mandou alguma aliança que está aqui, o ouro para a construção do santuário? Levanta a mão, pode levantar. Muito obrigado, que Deus lhe pague, você que doou, outros que doaram. Mas é um dinheiro para construir isso aqui, né? Olha só esse microfone aqui. Dinheiro? Essa caixinha de som aqui, eu estava até falando para o rapaz do som, dá um pouquinho mais de teclado, tal, caixa boa de som. Dinheiro, né? Olha aí para quem está do seu lado, olha essa pessoa bem vestida, olha só, sandália bonita dessas mulheres aqui, ó, sapato dele, cadastro, esse óculos, tudo custa dinheiro. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Não, gente. Eu fiz isso semana passada, estou fazendo hoje de novo.
Que vou ler de novo a passagem bíblica. Eita, povo atento, né, senhor Rubens? Ô Rubens, fica de olho. Se alguém dormir, você me avisa que eu vou jogar um microfone na pessoa. Vou ler novamente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? O que é a raiz de todos os males? Por quê? Porque quem ama prioriza. Quem ama, o objeto amado está sempre na sua frente. Por isso que a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus é uma virtude, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque o dinheiro tem que ser usado. Se você ama o dinheiro, você não usa o dinheiro usa você. Sabe, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão. Se ele manda na sua vida, é como Jesus falou. O rapaz do celeiro, o rapaz já era rico no evangelho, você ouviu? Ele tinha um celeiro e ele disse: a minha colheita produziu muito, então vai lá, derruba esse celeiro, constrói um celeiro 4 vezes maior. Aí quando o celeiro estava pronto, cheio de grãos, ele falou: agora eu vou curtir, né? Agora é todo dia, né? Tomando um suco, tomara que seja um suco mesmo, ou suco de cevada, sei lá o que ele tomava. Se for lá para baixo, da minha terra para baixo, é um chimarrão. Mas ele falou: agora eu estou tranquilo, eu juntei muitos bens. E o que Jesus disse no final da parábola? Louco, ainda nessa noite vão pedir a sua vida de volta. Você vai morrer hoje. E para quem vai ficar tudo que você acumulou? Eu costumo dizer isso e repito porque nós estamos na missa das famílias. A pior coisa que um pai e uma mãe faz para um filho é deixar só uma herança. Sabia? Você tem que deixar uma herança, sim. Não deixa só as contas para ele pagar não, tá, cara de pau? Deixa lá uma casinha para ele, nem que seja um fusquinha velho. Mas, além da herança, você tem que deixar um legado. Porque a herança é dinheiro, é bem. Legado tem a ver com valores, tem a ver com princípios, tem a ver com moral. Quando o pai e a mãe, além de deixar dinheiro, deixa um ensinamento, ensina o filho a ser generoso, a filha a ser generosa, ensina a ajudar os pobres. Pode ter certeza, um pai assim ele vai morrer e os filhos vão continuar sendo irmãos. Agora um pai ganancioso, o filho copia o modelo. É ele morrer, os filhos param de conversar e brigam por causa de herança. É o que eu mais tenho visto. Quantas famílias você e eu conhecemos nos quais os irmãos não se conversam mais por causa de herança, por causa de dinheiro? Então, deixe uma herança, mas deixe um legado. Você está entendendo o que o padre está falando? Sim ou não? O que é um legado, gente? É um ensinamento. É um ensinamento. Eu fui numa família há pouco tempo, não vou dizer aonde, mas é um exemplo bom. Uma família maravilhosa, que eles costumam muito acolher os padres e dar comida para os padres. Por isso que os padres, assim, crescem, o músculo que mais cresce é o pânceps dos padres, né? Porque todo mundo gosta de dar comida para os padres e os padres gostam de comer, né? Não pode recusar, é feio, né? Então, essa família, eu já fui nessa família várias vezes, outros padres amigos fomos nessa família, e eles têm um costume muito bom de cuidar dos padres, óbvio, mas eles são muito generosos. E o que acontece? A mãe, a senhora que faleceu já, né, digamos assim, a matriarca, ela era muito generosa. E desde crianças, eles são todos adultos, hoje a mãe já faleceu, eles têm um negócio, um trabalho no interior de São Paulo. Desde criança eles viram a mãe separando uma comida e dando para um pobre que passava, pegando as roupas que ninguém usava e levando para a igreja, comprando uma cesta básica e entregar na casa. Gente, a mãe morreu, sabe o que aconteceu? Eles continuam fazendo o dobro do que a mãe fazia. Sabe por quê? Porque eles viram em casa. Eles viram na casa deles, eles são pessoas de posses, tá? Não são pessoas pobres, não. Mas eles entenderam desde crianças que o dinheiro é um servo, não um patrão. Sabe? Pode aplaudir isso, pode aplaudir. A gente tem que entender que a força mais poderosa desse mundo que existe numa família é o exemplo. Você precisa educar os seus filhos, os seus netos para a generosidade, gente. Porque, olha, você pode falar: padre, eu sou pobre. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Talvez o rico que você conhece, que é muito rico, não precise de um dinheiro seu. Mas ele precisa de algo que você tem, uma experiência de fé, um testemunho, uma amizade. Agora, nós nas nossas famílias precisamos redefinir, sabe, as nossas prioridades, tá? E educar as pessoas para não serem, gente, apegadas ao dinheiro. Olha, o que eu vejo às vezes, pessoas contando histórias de gente dentro da igreja,
que deve e não paga. E ainda sai contando vantagem, viu? Ô caloteiro. Caloteiro que está me ouvindo, eu não sei quem você é não, mas essa carapuça servir, vai pagar a sua conta, infeliz. Né? Conhece algum caloteiro? Sim ou não? Esses dias eu vi na internet aquele carro do calote, né? O cara chega com uma Kombi, com uma caixa de som, falando assim, né? Ô Carla, sua vigarista, paga a Paula que você pegou lá, a maquiagem não pagou faz 2 anos. Aí todo mundo do bairro vem ver, né? E gente fazendo live, a mulher paga na hora. É o jeito eficaz, né? Mas é uma brincadeira, claro, o Padre está dizendo. Mas, gente, tem gente dentro da igreja que está devendo e passa os outros para trás, não paga. Gente, se você está devendo uma coisa e você não tem condição de pagar, seja honesto. Vá na pessoa e fala, olha, hoje eu não posso te pagar, eu estou devendo, mas me dá um tempo, ou eu vou pagar parcelado, menos do que eu devia, mas eu vou te pagar. Porque se você é católico, está na igreja e fica devendo para os outros, você está vivendo pior que um pagão, você está dando um péssimo contra-testemunho. Eu estou dizendo da pessoa que deve e não paga e ainda fica, sabe, tem gente que se gaba disso. Se gaba de usufruir dos outros, de pegar o que é dos outros, né? Esses dias uma pessoa falou assim para mim, padre, eu não gosto de ficar trabalhando essas coisas, eu vivo de uma maneira, sabe, bem assim, meio hippie. Aí eu fui conhecer o hippie dele, o pai paga plano de saúde, a mãe compra roupa. Saiba de uma coisa, quando você não faz o que você tem que fazer, alguém vai fazer por você, alguém está pagando. Quanta gente aí, né? Que é caridoso, tem que ser caridoso também com as coisas da gente, né? Chega lá na casa do vizinho, fala assim, estou vendo esse pão aqui, vou dar para um pobre, mas tudo na casa do outro, né? Doe o que é seu. Mas olha, o amor ao dinheiro nos leva a não pagar. O amor ao dinheiro paga errado. Quanta gente que quer levar vantagem em tudo, paga menos do que deve. Eu lembro da história de um rapaz, que ele fazia um serviço, né, de construção, e tinha alguém que trabalhava com ele, que tinha que pagá-lo todo sábado. E esse rapaz que tinha que pagá-lo não pagava o funcionário. Ele passava sempre na casa do funcionário, onde tinha a mãe do funcionário, bem idosinha já, meio com Alzheimer, e ele sempre dava dinheiro a menos. Dava tipo assim, tinha que dar 400, dava 350. E a senhorinha recebia e ficava por isso. Imagina, gente, para que isso? E essa pessoa que fazia isso, eu conheci, já morreu. E agora? Para onde foi a economia de R$50 que ele roubou de uma velhinha? Diante de Deus, como é que vai ficar isso? A gente tem que entender que a nossa fé, gente, não é só bonito, eu rezo, eu vim aqui, eu levanto a minha mão, eu vim na Canção Nova. Não, a fé, ela tem que mudar o jeito como eu me comporto. A fé tem que me levar a ser honesto, virtuoso no jeito como eu lido com as pessoas também. Porque me perdoe, tem muita gente que explora os outros por amor a dinheiro. Que explora o pobre. Quantas vezes, gente, a gente vê o sócio passando na perna do outro, no outro, né? Esses dias eu vi uma história, o sócio passou a perna no outro, pegou todo o dinheiro que era do rapaz. O rapaz teve um infarto, morreu, e a esposa do rapaz ficou desassistida na miséria, sendo que o que era do rapaz foi tomado pelo sócio. Infelizmente, nós estamos num tempo que todo negócio que você for fazer, você tem que fazer um contrato. E um contrato bem feito com um advogado idôneo, porque senão você é passado para trás. Infelizmente. Só que o católico, o cristão, não pode ser assim. Nós somos chamados a ser luz nesse mundo. O católico caloteiro, cara de pau, vai pagar a sua conta. Para de explorar os outros, porque você está agindo como um servo do diabo desse jeito. Jesus não é assim. Sabe, o servo de Deus não é assim. E, gente, essa reflexão, ela pode ir longe. Pode ir muito longe. Falando do amor ao dinheiro, né? Quantas jovens que eu vejo, às vezes a menina de 25 anos, saindo com um cara 30 anos mais velho, que tem idade para ser o avô da menina. Por dinheiro, para ter viagem. Gente, isso é prostituição. Prostituição socializada. Ninguém vai falar, ela está lá no ponto das prostitutas, mas com todo respeito, mas com toda firmeza de sacerdote. Isso é prostituição. Ai, padre, sabe como é, padre? É muito ruim ser pobre, mas minha filha, você é jovem, trabalha, passa num vestibular, estuda, você pode conquistar o que é seu, você pode ter a sua dignidade, ao invés de ficar vendendo, me perdoe a sinceridade, o seu corpo, vendendo o seu relacionamento. Ai, padre, sabe o que é? É que ele é muito diferente, é diferente. Se a conta dele acabar, duvido que você vai ver ele diferente, a beleza nele, né? E o filho... Pode aplaudir, você quer aplaudir? Aplauda. E o cara ainda se acha bonito, entendeu? Se acha que eu sou charmoso, padre. Vai sem o seu credit card black para você ver o seu charme onde vai. É feio, desinteressante, sem noção.
mas está lá comprando o amor das pessoas. Não compre o amor de ninguém e não se venda, porque nada vale o preço da sua dignidade. É melhor você trabalhar. Você que é jovem se vendendo por isso, eu digo para você, me perdoe a crueza do que eu estou falando, mas estou falando o que você está ouvindo mesmo. É isso aí, não tira nem põe. Você pode trabalhar, Deus vai te abençoar, você vai conquistar o que é seu. Agora você vai se vender assim, para quê? Mas é tudo pelo dinheiro, gente. Como eu disse, padre, é muito difícil ser pobre. Você pode me dizer. Eu digo para você, mais difícil é ir para o inferno. Depois de uma vida difícil, ainda ir para o inferno. O inferno é pior do que qualquer pobreza. Então nos convertamos, gente. Lutemos para ser agradáveis a Deus. E continua. O dinheiro tem sido causa de muita separação por aí. Esses dias eu estava pregando no Sorrindo para a Vida. Eu fiz uma série de 6 programas sobre a restauração das famílias, né? Está lá no meu canal, está lá também no CN Plus. E eu trouxe as 10 principais causas de separação no mundo. Tá lá, eu trouxe uma pesquisa que foi feita no Marriage Review em Londres, falando sobre isso, com técnicos, com pessoas, médicos que estudaram, né? Psiquiatras. E uma das principais causas de separação é dinheiro. Sabia? Claro, eu sei que não é fácil no dia a dia, mas presta atenção, às vezes o casal é uma belezinha. Eu já vi acontecer isso. Um começa a ganhar mais, aí o outro já começa a se crescer em cima do outro. Já começa a se arrumar mais, começa a humilhar o outro. Mas, gente, mas humildade, o casamento, o matrimônio é mais do que isso. Claro, se o outro é sossegado demais, você tem que sustentar, tem que dar uns empurrão mesmo para o cara trabalhar, né? Ou para a mulher trabalhar, ajudar, né? Quando é necessário, óbvio. Mas às vezes começa a ganhar mais, já faz uma plástica, já começa a andar com as menininhas, né? Agir como adolescente, por amor ao dinheiro. Sabe, o dinheiro não pode mudar a nossa cabeça. Agora veja bem, tem pessoas que elas começam a receber dinheiro, o dinheiro muda a cabeça delas, muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir. Você percebeu? Tem pessoas que elas ganharem dinheiro, elas mudam até com você. Então, o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Usemos do dinheiro, não nos deixemos usar pelo dinheiro. Tá bom, padre, a situação tá feia, que o senhor falou aí, um monte de coisa encaixa comigo, com meu parente, com meu vizinho, já fiz, e agora? Como é que eu faço? Calma, primeiro vem a doença, né, e depois vem a cura. O que a igreja nos ensina? Tem um texto lindo de Santo Agostinho, eu falei isso hoje na homilia que eu postei no meu canal, no YouTube hoje cedo. Tem um texto lindo de Santo Agostinho que ele diz o seguinte: como a gente combate a ganância? Pergunta para quem está do seu lado, como a gente combate a ganância? Pergunta para essa pessoa. Se ela estiver dormindo, já dá uma sacudida nela também. Ela acorda, abençoado. Como? Sabe o que respondeu Santo Agostinho? Com a generosidade. Com uma outra virtude, Santo Tomás desenvolveu mais, Santo Tomás de Aquino chamava liberalidade, né? O que é a liberalidade? É você ser livre diante do que você tem. Santo Agostinho, desenvolvendo esse texto, ele foi dizendo o seguinte, que quando a gente tem um bem, a gente precisa entender que nós não somos donos daquele bem. Porque ao Senhor, Santo Agostinho usou aquela palavra do livro de Provérbios, né? Se eu não me engano, ao Senhor pertence o ouro e a prata, né? Santo Agostinho dizia, tudo é de Deus. Então quando você tem bens, você tem que perguntar assim para Deus, Senhor, como que o Senhor quer que eu use o dinheiro que é seu? Claro, se Deus te deu, vai ser para o seu benefício, o benefício da sua família, mas a gente precisa colocar à disposição de Deus o que a gente tem, dizia Santo Agostinho, com essa liberalidade, ou seja, eu sou livre diante do bem, diante do bem que eu tenho, do dinheiro, para fazer o bem com isso. Gente, eu vejo tantas pessoas que têm tão pouco, mas que são apegadas. Você conhece alguém assim? Que não ajuda ninguém, e conheço gente que tem tanto, e que é tão livre diante do dinheiro, que faz o bem, que ajuda. A generosidade, a liberalidade é um remédio para derrubar a muralha da ganância, que tem destruído muitas famílias, muitos casamentos. E olha, outra coisa, eu peguei um texto aqui que se chama 9 segredos para vencer a ganância, além do que isso que Santo Agostinho já disse. E eu quero discorrer sobre isso com você. Sabe qual é o primeiro segredo para vencer esse amor desordenado ao dinheiro, para vencer a ganância? Olha só. Não desconsidere esse defeito. São João Cassiano dizia o seguinte, que ninguém olhe para a doença da ganância como uma doença pequena. Quem cedeu à luxúria de uma pequena soma de dinheiro e permitiu que a ganância se enraizasse em seu coração, não pode deixar de ser inflamado por um desejo mais violento. Não pode se deixar ser inflamado por um desejo mais violento. O que está dizendo São João Cassiano lá no século V? Que a gente não pode desconsiderar. Você sabia que cada um de nós temos uma fraqueza? Você já percebeu?
Tem pessoas cuja fraqueza é não saber lidar com dinheiro, é ganancioso, quer crescer, quer ser maior do que os outros. Tem pessoa que a fraqueza, às vezes, é uma fraqueza na área afetiva, sexual. Tem pessoas que têm uma fraqueza no tocante aos vícios. Tem pessoa que tem uma fraqueza no temperamento, aquela pessoa brava, que estoura, que briga com todo mundo. Cada um tem um limite, uma fraqueza. E olha a sabedoria da igreja. São João Cassiano está dizendo, quem tem esse defeito, não desconsidere, ou seja, presta atenção. Reconheça que você tem essa fraqueza. Por exemplo, se você é casado e se você é de se apegar ao dinheiro, peça ajuda à sua esposa. Não para ela gastar tudo, claro, ou ele gastar tudo, mas para te ajudar a lidar com isso, né? Não desconsiderar que existe. Agora, segundo segredo para vencer a ganância: recorde a origem e a finalidade dos seus bens. Olha só. O dinheiro e a propriedade não vêm de nós e não são para nós. É claro que se devem ao nosso trabalho, mas em última análise eles sempre vêm de Deus. Olha o que São João Maria Vianney disse. O avarento, olha, palavra de um santo, hein? O avarento é como um porco que come bolotas sem levantar a cabeça para saber de onde vem. Olha que forte isso aqui. São João Maria Vianney é como um porco que come bolotas, aquelas bolotas de lavagem, né? Sem levantar a cabeça para saber de onde vem. Quem que está dando? Não quero saber, eu quero comer. E o porco já faz aquela bagunça e entra, nada na lavagem, né? Tem muita gente que é assim. Ou seja, você está comendo, mas esqueceu de entender de onde vem? De Deus. Padre, mas eu trabalhei. Mas se você não tivesse saúde? Se Deus não tivesse dado saúde? Se você tivesse nascido cego? Se você tivesse um problema cardíaco que não pudesse andar? Se você tivesse nascido paraplégico? Então, filho, tudo que você conquistou sem a bênção de Deus não viria. Claro, louvado seja Deus pelo seu esforço, mas considere a finalidade dos bens, a origem, de onde vem, e a finalidade, que é fazer o bem. Se Deus te abençoou muito, te deu muita coisa, seja uma expressão da bondade de Deus na vida de outras pessoas. Ajude as obras da igreja, ajude os pobres, gente, não nos esqueçamos dos pobres. Ajude as pessoas que estão evangelizando. Terceiro segredo para vencer, segundo a sabedoria da igreja, né, dos santos, para vencer a ganância: saiba discernir aonde está o seu verdadeiro tesouro. O que Jesus diz no Evangelho? Onde estiver o seu tesouro, estará o teu. Diga para quem está do seu lado: onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Ou seja, naquilo que é mais importante para você, vai estar o teu coração. Se o dinheiro é o teu maior tesouro, o teu coração vai estar nele, né? Como o centro da sua vida. E olha só, o São Francisco de Sales dizia: as águias fazem seus ninhos como uma palma na mão, e deixam neles apenas uma pequena abertura do lado de cima. Os colocam à beira-mar e os tornam tão firmes e impenetráveis que a água das ondas nunca pode entrar neles. Seu coração deve ser assim, aberto apenas ao céu, e impenetrável às riquezas e às coisas passageiras, obsoletas. Olha o que São Francisco de Sales, doutor da igreja, está falando. Que coisa linda, gente. O seu tesouro precisa estar em Deus. Use o dinheiro, mas que Deus seja o seu primeiro tesouro. Quarto segredo para vencer a ganância: pratique as virtudes contrárias. O que isso quer dizer? Seja generoso, dê sem retorno, sem restrições, né? A Escritura repete constantemente: de graça dai, Mateus 10:8. Dai e vos será dado. Pratique a virtude contrária à ganância, que é a generosidade, que é a liberalidade. Derrube essa muralha na sua vida, na vida da sua família. Quinto segredo para vencer a ganância: doe para os pobres, né? São Basílio gritou literalmente para o homem rico, que evita encontros para não ser forçado a deixar escapar a mínima esmola. Não tenho nada, não darei nada, porque... Desculpa, São Basílio está dizendo, né? Gritando para aquele que é rico, que não dá esmola, e para aquele que é pobre diz: não tenho nada para dar. Ele está dizendo: tudo que você recebeu é de Deus, né? Não tem nenhum bem que não venha dele, e quando você faz caridade é a ele que você está dando o que ele te deu, né? Está voltando a ele. Sexto conselho, sexto segredo para vencer a ansiedade, né? Ansiedade. Para vencer a ganância, gente. A ganância que deixa você ansioso, pronto, né? A ganância fica ansioso, deixa você ansioso, não deixa? Pronto. Vá à raiz do problema, ou seja, aprenda a confiar na providência de Deus. Não queira sempre controlar tudo, confie.
de 0 a 5, de 0 a 10, desculpa, o quanto você confia na providência de Deus, que Ele cuida de você? Porque a ganância também é uma falta de confiança. Eu preciso ter, acumular, porque só eu resolvo, né? 7º segredo para vencer a ganância, não a ansiedade, seja concreto no dom, né? Santo Inácio de Loyola dizia: algumas regras a observar na distribuição da esmola. São Joaquim e Santa Ana, que a cada ano fazem 3 partes dos seus bens: dar uma aos pobres, dedicar uma segunda ao serviço do templo e ao culto divino, reservando a terceira para as suas necessidades. Ele está dizendo, né? Seja concreto, dê uma parte para os pobres, outra parte para a igreja e outra parte que seja para você, que seja para se manter, né? Concreta a doação. 8º, reverta as suas perspectivas, ou seja, não diga, darei quando eu tiver o necessário. O que nunca fazemos, né? Doe hoje o que você pode. Seja generoso hoje com o que você pode. E 9ª, o tempo já está indo, por isso que o padre está sendo mais rápido, né? 9ª e última, o segredo para você vencer a ganância: pratique o desprendimento, né? Como dizia São João Clímaco, um pequeno fogo é suficiente para queimar muita lenha, e com uma só virtude escapamos de todas as paixões que acabamos de dizer. Essa virtude, dizia São João Clímaco, é chamada desprendimento, é produzida pela experiência e gosto de Deus, pelo pensamento do seu relato, que deve ser dado na hora da morte. Essa pequena virtude que é o desprendimento, né, nos faz viver a liberalidade, nos faz nos libertar da ganância e dar espaço para Deus agir no nosso coração. Enfim, é um pouco disso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: entendeu? Diga: Deus já está fazendo na sua família, já está fazendo na sua vida. Vamos ficar em pé? Então essa primeira muralha que nós estamos rezando para Deus derrubar é justamente a muralha da ganância, a muralha daquilo que te rouba o lugar de Deus na nossa vida. Talvez não seja o dinheiro, mas seja um ídolo, uma pessoa, uma situação. Levante os seus braços. Levante os seus braços. Acho que a gente pode cantar isso de novo. Eu quero ouvir você cantando a plenos pulmões. Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Levanta os braços, até mesmo você que não tem o hábito de rezar assim, filho, filha. Se disponha, deixa Deus fazer. Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, solta a voz. Pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. Cante. Pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração, solta a voz. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Nós Te pedimos, Espírito Santo, vem nos batizar
Nós te pedimos, Espírito Santo, vem gerar em nós o desprendimento. Nos liberta, Espírito Santo, do apego às coisas da terra. Nos liberta, Espírito Santo, do apego a nós mesmos, do apego à nossa imagem, do apego às nossas feridas, do apego ao que pensam de nós, sobretudo do apego ao dinheiro desordenado, do apego aos bens, da ganância. Liberta o nosso coração, Espírito Santo. Liberta as nossas famílias. Nos batiza agora, Espírito Santo. Batiza quem está aqui, ó Espírito de Deus. Batiza quem está em casa. Vem fazer uma revolução dentro de nós. Vem redefinir a escala de prioridades, Espírito Santo. Que Deus esteja em primeiro lugar. Vem nos liberta da ganância, da avareza, da miséria, do hábito de sermos miseráveis. Vem, Espírito Santo, vem nos batizar, vem nos encher, vem agir no nosso coração com toda a tua unção, com todo o teu poder. Nós nos entregamos a ti, Espírito Santo, nós nos consagramos a ti. Repita depois do Padre: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me batizar. Vem, Espírito Santo, me batizar. Vem batizar minha família. Vem batizar a minha família. Vem nos libertar, Espírito Santo. Vem nos libertar, Espírito Santo. De todo apego. De todo apego. Que Deus esteja no centro da minha casa. Que Deus esteja no centro da minha casa. Que Ele seja o meu maior tesouro. Que Ele seja o meu maior tesouro. Que Jesus seja o único Rei do meu coração. Que Jesus seja o único Rei do meu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Dai-me o dom da liberalidade. Dai-me o dom da liberalidade. Da generosidade. Da generosidade. Que eu reparta também o que eu sou. Que eu reparta também o que eu sou. O que eu sei. O que eu sei. Com paciência. Com paciência. Com amor. Com amor. Levanta os seus braços. Se você reza no Espírito, solta a tua voz agora junto com o Rubens. Deixa o Espírito Santo rezar em você, filho ou filha. Deixa o Espírito Santo fazer a obra que é dele. O Senhor está curando, vá rezando. O Senhor está curando muitos corações feridos. Feridos pela inveja, por palavras ruins, vá rezando. O Senhor está curando pessoas que sofreram muita humilhação por serem pobres, por não terem bens. Pessoas que foram definidas pelo sobrenome, por aquilo que não tinham. E também o Senhor está curando pessoas que têm condição, que têm posse, mas que se decepcionaram muito com pessoas interesseiras, que se aproximaram de você para ter benefício. O Senhor também está curando pessoas que estão sofrendo muito nas famílias. Está pesado o clima na sua casa. O Senhor está aliviando o seu coração. Também o Senhor está curando pessoas de dores físicas, na coluna, no fêmur, na cabeça. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Um casal que vocês precisam dar a vocês novamente, um ao outro, uma nova chance. Tentar mais uma vez esquecer tudo que aconteceu e começar de novo, com perdão, com disposição. Deus quer vocês juntos. Vem, Espírito Santo, que ninguém aqui fique sem ser batizado, sem ter um encontro pessoal com Jesus. Vem batizar, Espírito Santo. Quem está aqui, quem está em casa. Sagrada Família de Nazaré. Nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré. Nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré. Nossa família vossa é. Uma salva de palmas à Sagrada Família, uma salva de palmas à palavra de Jesus, que nos salva, que nos liberta.